Olá, boa noite. Sexta-feira começa mais uma edição do programa Agrodebate. O programa que de segunda até hoje, sexta-feira, debate o agronegócio para você aqui na tela do canal AgroPlus. Obrigado a você que está ligadinho conosco. A partir de agora, 1 hora de debate sobre o agro, informações de relevância aí para produtores rurais, para você que é de fora da porteira também, inclusive, eu já vou falar como que é importante. O programa de hoje vai estar importante até para quem é de fora da porteira. Bom, nos destaques dessa sexta-feira, dia 4 de julho, a gente vai trazer uma fala do governador do estado de Mato Grosso, Mauro Mendes, que disse em uma fala lá na cidade de Lisboa, em Portugal, durante o 8º Fórum de Lisboa, que o nosso maior risco é a hipocrisia para o agro brasileiro não crescer. Essa fala está diretamente ligada às falácias, às falas das ONGs que mais atrapalham do que ajudam o agronegócio. E nos destaques do programa de hoje também a gente vai trazer um evento que está trazendo a diferença inicialmente no estado de Mato Grosso, tá? Porque onde ele já rodou, já passou aí e está chegando na sua quinta etapa, no quinto município a receber o evento, que é o Circuito Fazenda Rosa, que tem aí uma bagagem muito boa, palestrantes de nome pesadíssimo. Então você que está nos assistindo, fique conosco que tem uma sugestão muito boa para você hoje também, não é, seu Bianco, que hoje participa comigo também mais uma vez. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia aqui no Agrodebate. O programa de hoje está para lá de bom, hein? Tem convite e tem muita opinião também, né? Seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, Jossan, boa noite a todos que nos assistem. Um feliz aniversário para a cidade de Itapurá, que hoje está fazendo esses 37 anos. Como você falou, Jossan, vamos ter uma conversa muito boa dos palestrantes, de mulheres que estarão fazendo umas palestras muito bonitas aqui em Itapurá. Mas eu ia me prender um pouquinho mais na fala do governador do Mato Grosso, que ele falou de hipocrisia, mas ele devia ter dito que nós todos, porque a hipocrisia não é nada mais do que a gente se chamar de hipócritas, de idiotas que nós somos, que nós ficamos padecendo, sendo que temos todos e criando dificuldades nós mesmos para o nosso país, sendo que nós temos todas as chances de tornar esse país independente em fertilizantes. Muito bem, vamos destrinchar então mais desse assunto durante o programa de hoje. Quero aproveitar a oportunidade também, então, portanto, para dar os parabéns para a querida Itapurá, que é de onde esse programa que você nos assiste sai aí para o Brasil inteiro. O programa é produzido aqui na cidade de Itapurá, no interior do estado de Mato Grosso, o coração do agronegócio, né? E a gente tem muito orgulho dele e orgulho da querida cidade de Itapurá, seu Bianco. Talvez o pessoal de fora não tenha conhecimento, mas quem é daqui de Itapurá conhece muito bem o seu Bianco e a importância desse município para ele e a importância que ele tem para o município também. Então, parabéns ao senhor, viu, seu Bianco? E parabéns à nossa querida Itapurá, que completa 37 anos hoje, dia 4 de julho, dia da independência dos Estados Unidos também, né? 37 anos de emancipação político-administrativa da cidade de Itapurá, capital da suinocultura, enfim, uma grande cidade mato-grossense. Vamos debater o agronegócio? Bom, senhor Bianco, o senhor bem trouxe e já falou sobre o governador do estado de Mato Grosso, Mauro Mendes, que ele está no país Portugal, para o 8º Fórum de Lisboa, que... 8º não, 13º, tá? 13º, estou errando aqui na contagem dos números romanos aqui. Mas ele participou, né, ele tem participado aí de alguns painéis, junto também com o presidente da ProSoja Mato Grosso, que é um grande representante do setor e que está lá em Portugal também, né, o Lucas Beber, que já participou conosco algumas vezes por aqui. Eles estão lá em defesa do Brasil
E outra, seu Bianco, o melhor de tudo é que eles estão ali, próximos a pessoas que sempre criticaram o Brasil, eles estão lá levando o nome do nosso país de uma maneira diferenciada. E o nosso discurso aqui agora gira em torno de uma fala dele, que ele falou: nosso maior risco é a hipocrisia. Ele está falando de ONGs que acabam emperrando mais o trabalho do agronegócio brasileiro. Antes da gente começar a discutir sobre isso, Bianco, para o nosso telespectador entendendo o que a gente está falando, vamos rodar o vídeo aí do governador, que foi publicado inclusive na página dele no Instagram, fazendo essa crítica às ONGs que mais atrapalham que ajudam. Vamos lá. O maior risco é a hipocrisia que existe nesse país e a forma como nós conduzimos as coisas públicas no Brasil. Olha o caso lá da mina de Altazes, lá no estado do Amazonas. Nós temos 85% de dependência de importação de fertilizante. Nós temos lá, pertinho do Mato Grosso, uma mina que pode suprir praticamente 50% da nossa demanda interna no estado do Mato Grosso. E ela ficou 15 anos, longos 15 anos, para ter um licenciamento ambiental. Isso não é sério. Isso não é sério. Nenhum país do mundo trata desta forma uma atividade econômica tão importante como é o agronegócio, como é a produção de alimentos, tendo a oportunidade de diminuir uma das suas principais vulnerabilidades e demorar 15 anos para fazer o licenciamento ambiental. E esse mesmo licenciamento ambiental já está sendo objeto de questionamento de ONG, de ações judiciais, que pode atrasar por mais anos e anos. Nosso maior risco é a hipocrisia que existe nesse país e a forma como nós conduzimos as coisas públicas no Brasil. Não dá para sermos um país, ou não seremos um país de primeiro mundo, enquanto o poder público, as leis que nós temos, os marcos legais, permitir que coisas tão importantes sejam tratadas com tamanha relevância, ou permitirmos, o que é pior, que interesses que não são de todos nós brasileiros, interesses que não são dos nossos produtores, da nossa sociedade, sejam colocados em primeiro plano. Seu Bianco, o mais importante de tudo é que dentro desse fórum ele falou isso durante uma palestra no painel chamado Agronegócio e Segurança Alimentar, Desafios para a Cooperação. Então você imagina, quem estava no evento para acompanhar um pouco mais de adquirir informações, enfim, do Brasil, informações vindas diretas do Brasil, do coração do agronegócio brasileiro, o estado de Mato Grosso. Você está lá para ouvir sobre o agronegócio e segurança alimentar, os desafios para a cooperação, e aparece o governador do estado de Mato Grosso com uma fala dessa. É ou não é de peso? É de muito peso e de muita coragem, porque todo mundo, quando nossas autoridades vão nesses eventos, eles vão simplesmente para ser xingados, como que nós não preservamos, nós não... Né? Enquanto que você vê 15 anos para você tirar uma licença ambiental de um objeto tão fantástico e tão necessário para a agricultura brasileira, que são esses fertilizantes, aí a gente fica dependendo de guerra entre Israel e Irã, que daí não vai passar no Estreito de Hormuz, não deixam os navios passar lá, vai aumentar o preço. Isso são tudo custos elevadíssimos para quem? Para o produtor rural. Que ao invés de a gente ter aqui, explorar nossas próprias riquezas, dar trabalho para pessoas daqui, gerar renda, riqueza para todos, e um custo menor para o produtor que, independentemente ou interligado, chegará no supermercado mais barato, que irá beneficiar quem? Todos nós, toda a nossa população. Se o fertilizante, se fosse aprovado, esse ambiental, que o fertilizante chegue mais barato para o produtor plantar, automaticamente o produto chegaria mais barato à mesa do consumidor, que somos todos nós. Então veja como nós somos hipócritas. E essa foi a hipocrisia que ele falou, de nós ficarmos ainda auxiliando ou deixando em nossas terras essas ONGs que vêm simplesmente para prejudicar todos nós, não é só o agro, prejudica todos nós lá na frente, nós como consumidores. Quando a gente fala de ONG, a gente está falando de organizações que muitas vezes, só para o nosso telespectador entender, elas são criadas para que não seja o Jossan, ou não seja o Bianco, ou não seja o João, o Pedro, a Maria,
dando o seu nome por lá. Então é a ONG X, Organização Não Governamental fulana de tal. É ela que está representando uma determinada fala, que muitas vezes está ali só para prejudicar. O governador falou o seguinte: nós não seremos um país de primeiro mundo enquanto o poder público, as leis e os marcos legais permitirem coisas tão importantes sejam tratadas com tamanha irrelevância. E isso está diretamente ligado às falas daquilo que a gente já mencionou por aqui, governo francês que critica para lá de dedéu aí a nossa carne, critica a produção brasileira, o Brasil é isso, o Brasil é aquilo, mas eles acabam se esquecendo que eles têm uma história muito mais antiga que a gente e que em algum momento na história daquele país eles fizeram coisas muito piores do que o Brasil está fazendo. E essa conta está caindo nas costas do brasileiro. O governador ele ainda fala assim: ou nós permitimos, o que é pior, que interesses que não são de todos nós brasileiros, interesses que não são dos nossos produtores, da nossa sociedade, sejam colocados em primeiro plano, que são essas opiniões das ONGs. Exatamente, Jossan. E também não vamos dizer que são todas as ONGs. Quando a gente fala, existem ONGs boas, depende de quem está dentro dessas ONGs. E aí foram criadas muitas ONGs no Brasil com o objetivo de outras pessoas de outros países mandarem recursos para que essas pessoas defendam, prejudiquem o agro do Brasil para defender o agro lá, norte-americano ou europeu. Então, você veja bem, dentro da Amazônia Legal, do Centro-Oeste, existe quase 1000 ONGs, né? Mas por que tem tantas ONGs assim? Se no Nordeste, onde nós temos uma camada de pessoas, seres humanos muito mais com necessidade, que poderiam se criar ONGs para defender essas pessoas pobres, vamos dizer, ou trazer recursos para as pessoas. Por que no Nordeste não tem ONGs e todas elas estão aqui? Então, o que é que nós devemos quando existe uma ONG, quando alguém te pede recurso, uma ONG ou alguma coisa assim? Analisar muito bem o objetivo e quem está por trás dessas ONGs. Ele fala também ainda de ONGs, o senhor acho que falou muito bem, existem ONGs que vêm para uma coisa boa, mas tem outras que são lideradas, né, justamente com o interesse por trás disso tudo. Ele fala assim, na publicação dele no Instagram, Mauro Mendes fala o seguinte: enquanto isso, ONGs entram com ações judiciais para tentar travar de novo o que já demorou demais. É uma verdadeira de uma lavagem cerebral que acontece, né, com as pessoas e que faz com que essas falas, essas informações, a ONG está entrando com uma ação contra, então eles têm embasamento para isso, não sei o quê, e as pessoas acabam sendo influenciadas por esse tipo de opinião. E aí que mora o problema. E essas ONGs, elas sabem. Porque uma ONG, normalmente, ela é bem vista. Opa, uma organização não governamental, sem lucros. Então, a gente está vendo pessoas que estão fazendo um trabalho voluntário em prol de alguma coisa que é boa. Mas nem sempre. Ela não tem o interesse de... a organização não governamental, você faz um trabalho voluntário, mas que muitas vezes é para atrapalhar o negócio do outro para que você tenha benefício. É aí que mora o perigo. Às vezes, indiretamente, essas pessoas que fazem trabalho voluntário, elas recebem muitos recursos. Às vezes, certo? Então, isso é que nós temos que analisar. Por exemplo, agora como o governador falou, uma ONG vai entrar. Uma ação? Qual é a ação que elas vão entrar? Impacto ambiental, não sei o quê. Mas qual é o impacto social que isso traz também? O impacto ambiental lá, porque vai mexer em 10, 15, 20 hectares da mata, onde tem milhões de hectares da mata. Não prejudica em nada. E agora, e o impacto social que vai criar uma cidade, vai dar recursos e condições para todo mundo ganhar seu dinheiro, empregos, vai girar toda a economia e vai beneficiar um país inteiro. Porque os fertilizantes, eles são usados no agro, porém o agro, ele vai dar comida para toda a população, não só brasileira, mas para toda a população mundial. Muito bem, seu Bianco, a gente está de olho nessas informações e concordamos com o governador que tem levado o nome aí do estado de Mato Grosso lá dentro da cidade de Lisboa
em Portugal, lá na Europa. Esperamos que franceses e outros vejam isso aí, hein? Bom, seguimos com o nosso programa, seu Bianco. A gente vai fazer uma breve pausa e no próximo bloco, já quero até perguntar pro pessoal de casa, tá frio aí? Tá frio aí? Tem algumas regiões no sul do país que tá tão frio a ponto de congelar. E isso tá diretamente ligado ao agronegócio também, hein? Tem problema que vem por aí com o frio intenso. A gente vai fazer uma breve pausa e vai falar no bloco seguinte. Tem um vídeo da cidade de Erechim, né, lá no Rio Grande do Sul, e que mostra água congelada nos canos aí. Um vídeo até engraçado, mas a gente vai trazer os pontos de vista e não sai daí, porque hoje tem um convite especial, Fazenda Rosa, Circuito Fazenda Rosa, aí rodando o estado de Mato Grosso. Muitos palestrantes de peso. Não sai que a gente volta já. O Agrodebate desta sexta-feira está de volta, dia 4 de julho de 2025. Obrigado pela sua companhia, você que já está conosco, você que chega agora. Manda aqui sua mensagem no nosso zap. Tá frio aí ou não tá, meus amigos? Tá frio por aí ou não tá? Rapaz, olha, no norte do Rio Grande do Sul, o frio tá para valer, temperaturas aí que chegam a menos 5 graus, né? E tem um vídeo aí que está circulando que tá até engraçado, mas que reflete também os problemas que os nossos amigos gaúchos estão passando por lá. Seu Bianco, volta aqui comigo, seu Bianco, para a gente falar sobre as dificuldades que o frio, né? O frio intenso traz dificuldade para os produtores rurais. Eu fico imaginando, a princípio, quando a gente fala disso, quem são aqueles que têm as vaquinhas, né? Que acordam às 5 horas da manhã para tirar leite da vaca. Se durante o dia já está fazendo um frio danado, imagina no meio da madrugada, né? Mas a gente está falando também de outros problemas, como fornecimento de água, que às vezes acaba sendo interrompido, muitas vezes temporariamente, mas isso gera um atraso, ou seja, isso gera uma dificuldade. O frio intenso, o congelamento da água. Eu ouvi dizer que na cidade de Santa Maria, poças d'água estavam congeladas para lá e para cá. Então, isso pode causar um problema. Tem muita gente que vai para Gramado para fazer a fotinha na neve, isso tudo é bonito e é lindo, mas o frio intenso ele causa problemas para muita gente, inclusive para o produtor rural. Vamos ver o que aconteceu na cidade de Erechim, no Rio Grande do Sul, no norte do Rio Grande do Sul. Um morador filmou um momento, ontem inclusive, dia 3, tá? Um momento em que a tubulação rompeu depois da água congelar, né? Isso mostrando o frio extremo por lá. O vídeo tá engraçado, mas a gente vai comentar, vamos ver. Ó, é 9 horas da manhã. Olha ali, ó, estourou os canos. Tá, aqui em casa. Tá estourando gelo dentro dos canos, olha lá, ó. Vocês estão vendo isso aí? Ó, daqui a pouco explode de novo. Ó. Meu Deus! Olha lá, ó. Vai lá em cima, fecha o cano lá, Caetano Ligeiro. Aí vocês me perguntam se tá frio. O que vocês acharam? Olha só. Olha só. No final das contas saiu água líquida, né? No estado líquido ali. O vídeo tá engraçado, né, seu Bianco? Ainda bem que trataram com humor isso aí, mas isso de fato pode gerar um problema, né? O senhor conhece bem, morou e saiu do frio porque não aguentava esse frio. Realmente a gente... Um dos pontos que fez com que a gente viesse para o Mato Grosso foi a temperatura. Mas, Jossan, veja bem, você falou exatamente, às vezes não esse rapaz que produziu o vídeo, mas quantos produtores rurais levantaram 3, 4, 5 horas da manhã para tirar o leite, ontem mesmo, no dia dessa temperatura aí. E aí, quando a gente vai ali no supermercado comprar um litro de leite, a gente acha que é caro, R$6, R$7, né? Imagina um gelo desse, a mão congelada, a dificuldade disso. No outro dia, ou aqui um mês, esse gelo aí, o que houve? Ele queimou todos os campos
campos, né? Queimando os campos, o alimento fica mais difícil, o produtor tem um custo mais elevado, vai ter que dar ração, porque a pastagem queimou com essas geadas fortes. Então, são todos os cavacos da profissão do produtor rural. Isso você foi de uma ótima ideia de passar isso daí para a gente ver, porque às vezes a gente questiona muito o produtor, acha que o leite está caro, acha que o queijo ficou muito difícil de comprar, mas veja o sofrimento, ou imagina o sofrimento, se a gente fizesse um dia de campo, algo assim, e nesse mesmo dia, e fosse acordar junto com esse produtor, aí às 5 horas, 4 horas da manhã, ir lá tirar leite, molhar, lavar as mãos, lavar a vaca, para daí você conseguir tirar o leite. Imagina só, eu não sou companheiro não, hein? Eu vou contar um relato. Uma vez eu fui para Gramado, né? Foi numa excursão da faculdade para um festival, um festival de publicidade de Gramado, que é muito famoso. E é na época de frio, era em junho, 1º de junho, se eu não me engano. Frio, né? Vamos passar um frio lá. Rapaz, eu nunca tinha visto o frio daquele jeito. Fez 0 grau e eu só falava assim, quero ir embora, eu não consigo. Minhas mãos pareciam que me congelar, enfim. É uma situação complicada, pode gerar prejuízos para o produtor. É bonito algumas vezes, formam cenários lindos, quando tem geada, os cenários ficam lindos, bonitos. Mas a lida do dia a dia ela se torna complicada com esse frio extremo e a gente tem que reconhecer e parabenizar o esforço desses produtores rurais, sejam eles pecuaristas ou agricultores dessas regiões aí que passam perrengues, além daqueles perrengues que a gente já citou e muito por aqui, né, seu Bianco? Enchentes, etc. Exatamente, José. Então, a gente reclama muito, às vezes, de preços, mas veja bem, isso aí é muito doído. E você falou que tem cenários até bonitos, eles são muito bonitos, desde que a gente veja pela televisão, né? Se você estiver lá na frente, já fica um pouco mais complicado. Na foto é lindo demais, rapaz, por que não, hein? Postar no Instagram, então, um monte de like. Seu Bianco, no próximo bloco a gente vai receber uma convidada especial para nós e que ela vai falar sobre um circuito que você de casa precisa participar, dá para participar pessoalmente ou dá para participar também online, dá para assistir no computador, no celular, aí dá para assistir. É um evento chamado Circuito Fazenda Rosa, com, olha, um peso gigantesco de palestrantes, de pessoas que vão participar por aí. Você não pode perder, o convite é especial para adquirir conhecimento, internacionalização dos negócios. Tem uma palestra da nossa própria convidada, né, falando do pé de limão a 1 milhão, enfim, uma maneira de não somente mulheres, mas a família cada vez mais adquirir conhecimento sobre o agronegócio. Está interessante demais, no próximo bloco uma palestra com a Randala Lopes. A gente volta já, não sai daí não. Agrodebate está de volta, você continua conosco, obrigado pela sua companhia. Você que chega agora, não se esqueça, seja muito bem-vindo. É um prazer tê-lo conosco por aqui. Sextou, finalzinho do dia aí, mas ainda tem informações, tem coisa para a gente explorar por aqui, não sai daí. E não se esqueça, olha o nosso WhatsApp aqui, ó. Manda sua mensagem para o programa Agrodebate, manda sua pauta, o seu bom dia, boa tarde, boa noite, participe conosco por aí. Sempre é muito importante. Dê sua sugestão. José, eu quero que vocês falem sobre tal assunto. Queria que me tirasse uma curiosidade sobre isso. A gente vai correr atrás para trazer informação para vocês. Vamos lá falar então sobre assunto, porque, galera, agora tem um assunto que eu acho muito interessante e eu estou muito curioso para abordá-lo, que é o Circuito Fazenda Rosa, que eu até falei ontem por aqui, né? O Circuito Fazenda Rosa é um evento
para as mulheres do agronegócio e que, na minha opinião, e para mim é isso que vai girar em torno de tudo, ele é diferente de outros eventos para as mulheres do agro, porque ele está trazendo assim, informações de muita qualidade, mostrando que as mulheres podem ir muito mais longe do que elas pensam. Seu Bianco volta aqui comigo, seu Bianco, para a gente falar sobre isso, já que o circuito Fazenda Rosa, ele coincidentemente, hoje, esse final de semana, ele está passando pela cidade de Itapurá, de onde a gente fala, aniversário da cidade hoje, e o circuito está passando pela cidade de Itapurá, justamente nas comemorações dos 37 anos dessa cidade, que fica no interior do estado de Mato Grosso. Seu Bianco, as mulheres, elas sempre tiveram um papel importante dentro do agro, seja para ser um pilar, para ajudar ali outras pessoas, o produtor rural, aquele que é talvez o provedor, ou tem muitas mulheres que são exemplos de resiliência, de bravura, de muita coisa. Então, a mulher é um papel essencial também dentro de uma propriedade rural, né? Exatamente, Jossan. Que tema bonito que foi trazido aqui agora para essa Expo Itapurá. E o mais importante de tudo isso que eu vejo, Jossan, que são as próprias mulheres que estão defendendo as mulheres, mostrando sua força, mostrando sua qualidade, porque às vezes a gente vê muitos segmentos da sociedade que eles falam, porque é que nós somos os prejudicados. E o importante de tudo isso é ser você mesmo, defender aquilo que você é. Muito bem, falou bonito. O circuito ele já rodou, ele já fez 4 etapas, está por a 5ª etapa. Aí depois disso ainda vem Vera e Cuiabá para encerramento aí, né? Pelo menos dessa temporada, né? Vamos falar sobre isso com ela, que é idealizadora desse projeto, ela que é uma grande mulher e que é um exemplo para todas essas mulheres que vão participar desse evento, estão ou já participaram em outras etapas, né? A Randala Lopes, que além de ser a nossa parceira aqui, né, Randala, CEO também do canal AgroPlus, mas CEO do Grupo Farmers, que segura tantas empresas como o canal AgroPlus e etc. Randala, eu acho assim, esse evento, vocês estão trazendo ele de uma maneira que vocês estão mostrando para as mulheres que elas são muito mais do que elas podem pensar que elas são. Eu já vi outras palestras que traz assim um lado lúdico para as mulheres. A mulher é isso, a mulher é aquilo. E eu tô com tanto medo de ser mal interpretado nessa nossa entrevista que eu vou tentar usar os melhores termos por aqui. Mas eu acho assim que todas as mulheres elas podem fazer do jeito que elas quiserem, da forma que elas quiserem. Mas vocês estão trazendo em cada uma dessas rodadas desse circuito tantas entrevistas, tantas palestras, tantas rodadas de negócios que mostram o peso que uma mulher pode ter, né? Seja muito bem-vinda, minha colega, obrigado por estar conosco por aqui e parabéns pelo evento. Muito obrigada, eu fico muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Eu que acompanho todos os dias o Agrodebate, prazer estar aqui dividindo a bancada e falando com vocês, né, com o seu Bianco aí, grande ícone da sociedade de Itapurá, né? Um dos fundadores aqui, o meu amigo Jussan também, fico muito feliz. Bom, falar do Fazenda Rosa, eu fico muito orgulhosa, Jussan, porque é um movimento, um evento, um movimento que a gente começou lá atrás, né? Eu sou uma mulher atuante no empreendedorismo do agronegócio e resolvi contribuir, dar um pouco de contribuição. Como CEO da Farmers, né? A Farmers é uma empresa que realiza feiras do agronegócio, dias de campo aí pelo Brasil. Nós temos mais de 158 eventos já realizados e contando, né? E temos alguns produtos próprios nossos, e temos o canal AgroPlus. Então, o ecossistema da Farmers hoje gira em torno do agro, né? E eu acho que, assim como a minha história, é de várias empresas no Brasil, porque o agro ele é a mola propulsora do Brasil, né? Ele é o motor que faz o Brasil girar. E aí, diante disso, e ouvindo tantas mulheres e tantas histórias de empreendedorismo, eu resolvi, na época, criar o Fazenda Rosa. E a primeira edição do Fazenda Rosa me surpreendeu.
Foi dentro do Green Farm, a nossa feira em Cuiabá. Nós tivemos mais de 800 mulheres que participaram, né, no dia todo de evento. Foi um sucesso absoluto. E aí eu resolvi fazer outras edições. Então a gente já passou por várias cidades, né? Passamos por Nobres, passamos por Sinop, enfim, por várias cidades aí desse interiorzão de Mato Grosso. E agora estamos aqui em Itapurá. Não foi uma cidade escolhida por acaso, foi uma cidade escolhida pela importância que ela tem hoje no cenário agrícola brasileiro e no cenário agrícola mato-grossense, né? Então é a capital da suinocultura, é uma cidade que produz muitos grãos, né? Exporta muito, e aqui nós temos muitas mulheres de sucesso que estão à frente do agronegócio. O que eu quero deixar a mensagem para que as pessoas entendam o Fazenda Rosa, ele é um encontro criado para que as mulheres possam gerar network entre elas, que elas possam aprender, que elas possam se conectar com outras mulheres do agronegócio, tá? Para que elas possam também entender o tamanho de um mercado e a oportunidade que eles podem oferecer. É para valorizar essa força feminina que tanto faz pelo agro brasileiro. Hoje a mulher, ela não é só aquela que está na propriedade rural cuidando da família, ela é aquela que também está na associação familiar do agro, ela é aquela que também está à frente das negociações da propriedade rural, ela também é aquela que vende, que faz os leilões da pecuária, ela é aquela que também cuida das exportações, ela é aquela que contrata, ela é aquela que demite. Então a mulher é mais atuante no agro. Eu costumo dizer que o Fazenda Rosa não é um movimento feminista, não, ele é um movimento que busca ter uma igualdade, é o que queremos. Eu costumo dizer que a corrida não é justa, e eu uso muito isso nas minhas palestras, é a corrida da botina versus o salto. Então coloca uma botina, vai correr e coloca um salto alto para você ver a diferença. Então é mais ou menos isso, essa discrepância entre o salto e a botina que a gente quer igualar, né? Então a gente realmente tem conexões maravilhosas que são criadas. Hoje eu sou uma privilegiada, eu criei um movimento, né, que não é só mais meu, tem mulheres que são exatamente apaixonadas pelo Fazenda Rosa, essas mulheres vêm, se envolvem, ajudam, então assim, é um movimento que cativa e que encanta as pessoas. E a gente vai trazer para Itapurá palestras de altíssimo nível, né? Nós vamos trazer palestras de internacionalização, como você pode exportar para o mercado internacional, como transformar o seu produto, tirar uma licença de exportação para o mercado internacional. Aqui eu vi até tem algumas pessoas que já vieram falar com a gente, né, na Expo Itapurá, e são produtoras de queijo, alguns artesãos, e essas pessoas podem exportar. E a gente está trazendo uma palestra para dizer que isso é possível, né, com uma especialista. A gente vai trazer uma especialista de turismo rural também, que vai falar para a gente a importância do turismo rural, como preparar a sua propriedade para receber, para ter uma nova fonte de renda também. A gente vai trazer palestras de sustentabilidade, vamos ter uma palestrante que vai falar dos desafios de se empreender na pecuária como mulher. Então é uma médica veterinária que está vindo para palestrar, e tem outras também, mulheres ícones aqui da região. A gente estava até discutindo nos intervalos aqui, você falando das mulheres que a gente convidou, porque todos os eventos que a gente vai, todas as cidades, a gente procura privilegiar as pecuaristas, as produtoras, as agricultoras daquela região que fizeram a história do agronegócio. Então a gente sempre costuma convidar essas mulheres para elas compartilharem essas histórias de sucesso com a gente. E esse é o DNA do Fazenda Rosa, um evento que cada vez cresce mais. Hoje nós temos convite para ir para outros estados, Rio Grande do Sul, Bahia, São Paulo, Minas, né? Todas as meninas aí estão trabalhando, e eu acredito que cada vez mais ele vai crescendo. Como eu disse, hoje ele não é mais a Randa, ela foi só a fundadora, mas hoje ele é um movimento que ele está crescendo cada dia mais. E a Randa, ela tem uma história de resiliência, assim, né? Eu cada dia mais tenho um pouco mais tenho mais oportunidade de conhecer um pouco mais dela e da história dela, que é uma história longa, né, Randala? E que é um caminhar, assim, ó, que
que ele tem trazido e demonstrado muito sucesso, e essa sua vontade, esse seu querer, ele que é o mais inspirador para tudo. Eu achei assim, olhando, né, todo o perfil do evento, a grade de palestras, ela tá fantástica, assim, o que diferencia de outros eventos que eu já vi para as mulheres, e é isso que eu quis tentar falar no início. A gente está falando, olha só, de desenvolvimento e inteligência territorial com a Cláudia Maria Borges, que eu tive a oportunidade de conhecer ela essa semana. A Cláudia é uma pessoa de um conhecimento sem igual mesmo. Eu até falei para ela, eu falei, Cláudia, a gente vai ouvir falar muito de você em breve, Brasil inteiro. A Cláudia é uma mulher fantástica, ela tem muito conhecimento e muita coisa para compartilhar com todos nós. Olha a palestra da Pamela, internacionalização, a chave para novos mercados e oportunidades. Ou seja, vocês estão saindo um pouquinho daquela bolha de a mulher está ali para cuidar dos filhos, a mulher está ali para isso. Você acabou de mencionar sucessão familiar, exportações, contratações, ou seja, as mulheres têm desenvolvido cada vez mais um papel mais fundamental dentro da propriedade, e eu acho que isso é fantástico, tá? Eu queria parabenizar vocês, e eu vou trazer seu Bianco para essa conversa, porque senão eu vou falar o tempo todo e eu não vou dar oportunidade para ele falar. Vai lá, seu Bianco. Que bom te ver, Randala, e obrigado por você participar conosco aqui. Você falou aí do turismo rural. Se você sentar 5 minutos com o Jossan, eu acho que você vai arrumar um sócio aí, porque ele é fã disso, a gente conversa sempre, e a gente acha muito que o turismo rural, para demonstrar o que, vamos dizer, o Centro-Oeste o que o Mato Grosso que poderia ter esses eventos assim na época da colheita, na época, entendeu? Arrumar fazendas que se dispusessem a isso, que aí você divulgaria mais o que é o agro e contando a verdade do agro. Então essa é uma ideia que o Jossan tem e que a gente pode aí de repente levar à frente. Eu queria também demonstrar a você que ontem a gente conversou com o Jossan sobre que saiu então a aposentadoria das mulheres também agricultoras, que entre aspas elas eram denominadas todas de do lar ou doméstica, e todos nós sabemos que não é isso. As mulheres hoje no agro, elas trabalham mais com o quê? Com o documental, papelada com elas, e com o financeiro. Eu acho que isso é tão importante quanto ou mais. Você imagina, elas lidam com todo o dinheiro. Então, parabéns a você de trazer esse evento, de a gente poder, com isso, mostrar, ou que as mulheres mesmo defendam, que elas são muito valorosas dentro da atividade rural. E que você tenha muito sucesso aqui nesse evento e nos demais também, tá? Muito obrigada. É exatamente isso que você falou. A mulher hoje em dia ela tem que se preparar, porque ela, além de cuidar do lar, ela também tem a chave do cofre, eu costumo dizer. Então, a gente escolhe a dedo essas palestras que são realmente para despertar as novas oportunidades de negócio dessas mulheres. E é tão legal, nós tivemos um evento passado, realizado em Sinop, o ano passado, final do ano passado, e aí nós tivemos a oportunidade de conectar duas pessoas que fizeram negócios, inclusive uma delas vai vir no evento, que é aqui próximo, e ela trouxe essa case pra gente dizendo assim, olha, eu resolvi um problema na minha propriedade rural porque eu fui no evento e me conectei com uma pessoa que me trouxe uma técnica nova, que me ajudou nisso. Então assim, você vê as mulheres se ajudando. Então, além da gente gerar esse networking que é muito bacana, a gente também traz palestras de altíssimo nível e que eu costumo colocar dentro da nossa grade, né? Se você olhar o conteúdo do Fazenda Rosa, ele foi todo pensado como pilares. Então você tem o pilar inspirar, o pilar empreender, ele é todo pilarizado, né? Então para que a gente consiga o pilar plantar, colher, então você vai colocando palestras em que as mulheres possam criar realmente para si dentro do evento um alicerce, que eu considero importante.
Então a gente sempre tem os 5 pilares do Fazenda Rosa, a gente tem desde o pensar, plantar, colher, cultivar, você tem para que as mulheres elas consigam sair de lá com uma base sólida. Essa é a minha maior ambição. Além de você se conectar, você aprender um pouco mais, porque com novos conhecimentos você melhora a questão da rentabilidade na propriedade rural. Você passa a ter novas oportunidades. O Gilson citou bem aí a palestra de internacionalização. Às vezes a produtora rural, que está à frente da propriedade, ou que vê lá o seu marido trabalhando, ela não consegue enxergar uma oportunidade no mercado local, mas ela pode ser uma empresária de sucesso no mercado internacional. Isso não é difícil. Às vezes o queijo que você produz aqui, você pode vender para o Mercosul, você pode vender aqui na América do Sul. Às vezes um artesanato que você produz, às vezes o que você quer, o seu grão. Então tem várias oportunidades que você pode conseguir, que o mercado internacional está aí e ele é um grande comprador do mercado brasileiro. Então eu acho que isso é um dos pilares que a gente está trazendo. Lembrando da Cláudia, a Cláudia é uma mestre em inovação. Então a Cláudia é uma profissional de altíssimo nível, que vai trazer uma palestra de altíssimo nível para o evento, né? Ela é a curadora dos nossos projetos hoje, ela que faz toda a parte de curadoria do Fazenda Rosa, junto com a Vanice Marques. Detalhe, é um trabalho voluntário que elas fazem, né? Porque nenhuma de nós aqui hoje, todas nós nos doamos para esse trabalho. Então são mulheres que trabalham em prol de outras mulheres. Tá? Então é isso, é um movimento, um evento hoje que vem crescendo cada vez mais e está dando super certo. E outro ponto, Randala, que eu acho muito interessante do evento é que normalmente esses eventos eles se tornam uma verdadeira bolha, que são mulheres produtoras rurais ou estão ali dentro da propriedade, que elas se juntam e elas conversam entre si. No caso do Fazenda Rosa, vocês fazem o convite também para as mulheres que não são do agronegócio e que porventura está pensando, por que não entrar no agro ou adquirir mais conhecimento sobre o agronegócio? É uma oportunidade para isso também. Eu costumo dizer que a gente tem que enxergar o agro da porteira para dentro, mas muito mais da porteira para fora. Porque essas mulheres que querem vender com agro, às vezes a gente tem muitas perguntas na nossa página, né? As mulheres perguntam pra gente, mas eu trabalho no RH de uma empresa do agro. Poxa, mas você trabalha para o agro, você contrata para o agro, você precisa entender o que a sua empresa faz. Você precisa entender o mercado que paga o teu salário e você precisa entender que tipo de profissional e qualificação você tem que buscar no mercado para você ter melhores oportunidades. Então o agro ele está em tudo. Eu sou aquela pessoa que pensa que o agro ele está em todos os lugares. Ele não está só lá dentro da fazenda, ele é muito importante do lado de fora. Porque se a gente não tem bons administradores, mulheres preparadas para administrar, mulheres preparadas para vender, mulheres preparadas para negociar, né, você não consegue dar vazão àquilo que o campo produz. Então a porteira para fora ela é fundamental e tão importante quanto a porteira para dentro. Então, eu quero fazer negócio com agro, eu não sei como. Venha participar com a gente, venha se conectar, venha conhecer produtoras, pecuaristas, venha conhecer essas mulheres que estão no campo e as mulheres que vendem para o agronegócio também. Por isso que nós temos um painel chamado Empreender, tá? Esse painel chamado Empreender, ele é justamente para aquelas mulheres que trabalham na cidade com empresas que prestam serviço para o agro. E elas vão falar sobre isso. Olha que interessante. Seu Bianco, cada vez mais oportunidades para outras pessoas. E Randala, é gratuito o evento? 100% gratuito, você não paga nada, tá? Nós temos um grande fluxo de mulheres aí com probleminha de chamada aí no celular. Acontece, Randala, nas melhores famílias. Vai lá. Vamos lá, de novo, tá? O evento é 100% gratuito, nós temos aí mais de 200 mulheres que já se inscreveram para o evento de amanhã. Estamos muito felizes com a procura. Tá? E é só as pessoas entrarem no nosso site circuitofazendarosa.com.br e fazer gratuitamente a sua inscrição. Randala, eu não tenho como fazer a inscrição pelo site, não tem problema, as inscrições são feitas na hora do evento também, tá? É só chegar e participar. Lembrando, começamos às 7h30 da manhã e vamos até às 18 horas.
E ainda tem outras cidades, mas já a gente falou sobre isso, o seu Bianco também quer falar. Vai lá, seu Bianco. Randall, achei muito importante quando você falou aí sobre as palestras de exportação. Esse não é um problema só das mulheres, o problema principalmente do pequeno produtor, todos têm esse grande problema. E tem muito medo de exportar. Então, qual seria, mais ou menos, não sei a sua opinião, o que seria o modal certo para isso? Se formar uma cooperativa, ou qual o modal para a gente centralizar essa produção, como você falou do queijo, centralizaria essa produção num determinado local para daí você exportar, porque o pequeno produtor ou a pequena produtora dificilmente que ela vai buscar esse mercado. Então, de repente, para a gente entender isso, como que seria? E você falou que seria um evento só para mulheres, mas eu estou com muita vontade de ir lá. Vou ficar num cantinho lá para ouvir tudo isso, tá? Eu vou te tranquilizar que tem bastante homens que vão no evento também, viu? É um evento da família, na verdade. Se chama Circuito Fazenda Rosa. Mas várias pessoas, várias famílias vão, tá? Não é um evento fechado para mulheres, não é uma maçonaria feminina. E a gente tem em todas as cidades vários homens que mandam timidamente no inbox: eu queria ouvir essa palestra, posso ir? Pode ir, gente, tá? Tranquilamente. Tem vários rapazes que participam com a gente, principalmente os esposos também que vão, né? Então eu percebo que é um evento que acaba indo a família, porque a mulher vai e aí o marido vai junto, ela arrasta o esposo também. E para aquelas pessoas que não puderem ir, eu queria deixar um recado aqui muito legal, que as pessoas que não puderem estar no evento, nós vamos fazer a transmissão pelo nosso site, né, o circuitofazendarosa.com.br. A gente vai fazer a transmissão das palestras para que as pessoas possam assistir. Eu não posso ir de alguma forma, eu moro numa região muito remota, então a gente vai estar transmitindo as palestras aí pelo site do Circuito Fazenda Rosa. Mas é muito legal ir presencialmente, se conectar, gerar negócios. O evento está muito lindo e está sendo feito com muito carinho para vocês. Quanto à relação que você falou sobre exportação e importação, eu não sou muito especialista nessa pauta, mas convivo muito, né, com pessoas que são, e acredito que o cooperativismo é uma chave importante, um degrau importante nesse processo todo de exportação. O associativismo, o cooperativismo, ele facilita, porque quando você faz uma exportação tem uma série de questões legais que você precisa, né, se preparar. Inclusive a nossa palestrante vai falar sobre isso. Não é um bicho de 7 cabeças como as pessoas pensam, tá? Ela vai falar muito sobre isso, mas claro que uma cooperativa ela tem força, então o cooperativismo existe para isso. E a gente tem casos de sucesso de cooperativas que exportam hoje para fora do Brasil. Aí eu acredito que seja um caminho importante. Mas estejam presentes lá no evento, vocês vão aprender, tirar todas as dúvidas. Eu vou deixar uma cadeirinha reservada lá para vocês, meninos, para o seu Bianco lá no evento, uma cadeirinha de honra, tá? Para vocês participarem. Todos os homens podem ir sim, tá? Toda a família está convidada. Randall, só para complementar um pouco mais essa palestra da internacionalização, vamos falar um pouquinho para a gente um pouco do currículo da Pamela, porque ela vem com um currículo também muito pesado aí, né? Então, a Pamela, ela é presidente do Instituto Produz, que é um instituto parceiro nosso na realização do evento. A Pamela é diplomata corporativa, tá? Já trabalhou com grandes empresas aí, com a Fundação Unicelva, com grandes empresas ligadas ao agronegócio também. Ela também tem uma trade de exportação, uma empresa de exportação, que é a Transline, que ela exporta aí para a China e outros países, e ela é uma especialista nisso, né? Ela tem uma equipe aí que fica no Porto de Santos, então ela, como eu disse para você, não é muito a minha praia, mas ela é uma excelente profissional. Diplomata corporativa, eu vou frisar novamente, né? Entende bastante do mercado e vive nesse mercado, trabalha com isso há muitos anos. É isso aí, tem muito. Viu o peso das palestras, seu Bianco? Você de casa também esperamos que se inspire pessoas do Brasil inteiro, caso tenham interesse, né? Pessoas de fora do Mato Grosso que estão nos assistindo ou que não estarão, não têm a condição de estar próximo aí, acesse o site, portanto, circuitofazendarosa.com.br. Eu estou aqui dentro dele também, olhando, estou fazendo minha inscrição aqui junto também. Muito bem!
Viu só? Então todo mundo aí está convidado a participar. Ô Randala, que prazer recebê-la por aqui, tá? Principalmente numa data como hoje, no aniversário da cidade de Itapurá. A gente quer agradecer a parceria sua sempre e esperamos que investimentos como esses que você está fazendo sempre aconteçam e essa chama nunca se apague, ela continue para que você possa continuar através desses circuitos e as palestras, enfim, tantos outros eventos que você tem aí, Green Farm, enfim, tem muita coisa. Se a gente fosse falar do currículo da Randala aqui, a gente ia precisar de uns 2, 3 programas para falar, tá? Então, parabéns mesmo, viu? Eu agradeço aí o espaço mais uma vez, a nossa parceria, que é sólida, né? E eu quero até fazer um agradecimento especial, que a gente está convivendo mais agora, mas vocês deram um voto aí de confiança no canal AgroPlus, que é o meu canal há muito tempo atrás. E assim, eu quero convidar as pessoas também para estarem no começo. Eu vou falar um pouco sobre como foi essa minha trajetória Eu tenho uma palestra que agora eu estou escrevendo um livro, chama-se Do Pé de Limão ao Primeiro Milhão, que eu conto como foi a trajetória para conseguir essa loucura no começo, que foi colocar um canal de TV nacional no ar e outras coisas da minha vida, né, que aconteceram. Então é uma palestra motivacional, que eu conto um pouco da minha história, a minha trajetória, mas eu quero agradecer a vocês, né, que são meus parceiros, né, amigos, que fazem o agrodebate, que hoje é visto no Brasil todo, que é ouvido no Brasil todo. E vocês, eu costumo dizer que são a prova viva da força do agronegócio, que o agronegócio não tem barreiras. E eu falei isso pro pessoal da Jovem Pan, no almoço em São Paulo. Eu disse para eles, eu tenho um programa hoje, e foi muito legal que tinha alguns executivos lá. Eu disse assim, olha, eu tenho um programa chamado Agrodebate, que para vocês entenderem, ele é feito na capital da suinocultura, em Itapurá. Ah, não é possível. Eu falei, eu tenho um programa que roda nacional, que ele é diário, que ele é gravado de Itapurá. E ele é do coração do agronegócio. Vocês querem fazer um programa nacional, falar do agro, sentado na Paulista, em São Paulo. Então as coisas não são bem assim. A gente sabe do que a gente está falando e esse é o DNA do meu negócio, esse é o DNA do canal AgroPlus. Então, de coração, estou muito honrada de estar aqui, muito honrada de ser parceira de vocês, que fazem parte aí do nosso time, da nossa equipe, e estão junto com a gente todo dia, levando a voz, a verdadeira voz do agronegócio para o Brasil inteiro e falando realmente, vocês sim sabem o que é conviver o dia a dia no agronegócio, porque vocês estão no coração do agronegócio, e esse é o diferencial desse programa, que hoje é ouvido no Brasil inteiro. Seu Bianco. Deixou a gente emocionado. Obrigado, Randala, obrigado por você estar conosco e obrigado por você vir em nossa cidade. Que Deus te abençoe sempre. É um prazer, viu? Prazer participar com vocês. Eu vou esperar vocês lá amanhã. Eu também, fiquei emocionado, muito obrigado pelas palavras. A gente fica muito feliz em saber que a gente está fazendo isso da maneira correta, né? A gente está aí e é isso mesmo que a gente tenta fazer, levar a verdade do agronegócio para o Brasil inteiro. Eu recentemente, ontem até mesmo, fiz uma leve crítica aí a um comentário, enfim, são pessoas que não sabem o que estão falando, mas a gente fica muito feliz. Randala, obrigado também pela oportunidade do programa estar aí no AgroPlus. Obrigado pela participação, sucesso para o Fazenda Rosa e os outros empreendimentos aí da Randala Lopes. Até mais. Valeu, tchau. Seu Bianco, o programa de hoje acabou. Valeu pela participação. Para terminar, nossos parabéns para Itapurá, né? Mais uma vez, ontem a gente se antecipou um pouquinho e o senhor faz parte dessa história. Itapurá não existiria da forma que é se não fosse por conta da sua dedicação. Parabéns e obrigado por tudo, Itapurá. Tenho muito a agradecer ao senhor. Jossan, boa noite para você e obrigado pela lembrança. Itapurá, para quem não é de Itapurá, ou mesmo para quem é mais novo em nossa cidade, Itapurá, ela é uma cidade do agro e ela vem exatamente da empresa que nós criamos. Então, o nome da cidade, a gente emprestou o nome de nossa empresa com muita honra à nossa cidade
que hoje está tão bem gerida, e a gente agradece a todos que vieram, pioneiros, vereadores, prefeitos, todas as pessoas que aqui vieram há anos e anos atrás, e a esses que estão chegando hoje. Todos nós temos o mesmo valor, porque formamos uma cidade e essa cidade é formada por todos nós. Obrigado, parabéns. Então, Itapurá, 37 anos, o senhor faz parte dessa história. Uma boa noite e um bom final de semana. Boa festa, né? Expo Itapurá, tem festa aí. Valeu, Juscelino. Então, boa noite. Valeu. A você, telespectador, obrigado pela companhia. Não se esqueça de mandar zap pra gente. Boa noite, bom final de semana. Segunda-feira a gente tá de volta.